No vídeo de hoje vamos trazer aqui uma explicação bem interessante de um especialista nesses cálculos da Série A e ele vai trazer aqui, gente, a explicação sobre qual pode ser o melhor placar de Cruzeiro e Vasco para as pretensões de o Bahia fugir desse risco de rebaixamento. Além disso, vamos trazer também a situação da tabela, entrevista com Gilberto e também imagens do treino. Isso e muito mais é mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vamos que vamos. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro e tá rolando Black Friday na Centauro, gente, com vários produtos promocionais e tem um deles aqui bem legal, que é esse tênis da ASICS, Gel Camo Gol masculino, tá saindo de R$ 459,99 para R$ 299,99, R$ 160 de desconto, 4 parcelas de 75 sem juros, você adquire, basta clicar aqui no link fixado no comentário, também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, não tem segredo e garanta aí a oferta da Centauro, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui imagens do treino. O Bahia segue preparação e sempre treino acaba trazendo um indicativo ou outro do que esperar com relação ao time titular. Vamos trazer aqui, gente, essas imagens para depois comentar um pouco mais a respeito desse treinamento aí, ó. Ainda, gente, interessante. Aparece alguns atletas aí que podem ser personagens da partida. Aparece Biel, aparece Ademir, pode de repente surpreender, quem sabe. Aparece também Acevedo, nosso volante. Tem o retorno de Camilo Cândido também aparece. Enfim, nessas alternativas. Ratão aparece rapidamente e a gente vai acompanhar de perto para saber qual vai ser a escolha ofensiva do treinador Rogério Ceni. De repente ele vai com 3 zagueiros, eu não duvido, e assim ele pode fazer uma opção um pouco mais protetora do nosso sistema defensivo e tentar um ataque de repente um pouco mais dinâmico, né? Quem sabe Ratão de falso 9 e Biel pelo lado do campo, ou quem sabe até Biel e Ademir procurando velocidade pelos lados do campo e deixando o espaço centralizado mais para Tassiano e para Cauli atacar a área adversária. Outra informação que eu trago agora a respeito do nosso tricolor de aço é sobre essa tal dessa matemática. Vamos trazer aqui, gente, a situação atualizada da probabilidade com relação a esse risco de rebaixamento. E tá aqui, gente. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, essas são as probabilidades de queda por cada pontuação. Quem chega, gente, a 50%, risco zero de cair. Quem chega, por exemplo, a 45%, tem 45 pontos, tem 15% de risco de cair. Agora, daqui em diante, 44 pontos, 38% de risco, 43 pontos, 64%, e 42 pontos tem 85% de risco de cair. O Bahia tem 38, o Bahia vencendo chega aos 41, e que com mais um triunfo, um empate, o Bahia chegaria aos 45. Que assim seja. Claro, o Bahia fazendo a parte dele e torcendo também para que o resultado dos adversários favoreça. É um corte alto, é bom que se diga. Essa Série A não tá brincadeira. Sobre isso, vou trazer aqui, inclusive, palavras dele, Gilberto, nosso lateral direito, falou hoje, CT Evaristo de Macedo. Vamos ver, gente, foi o que ele falou aqui, para depois a gente comentar a respeito das palavras do nosso lateral, tá aí. Entrevista coletiva com o lateral Gilberto. Pergunta de Ulisses Gama. Gilberto, o Bahia sofreu muitos gols nos minutos finais do Brasileirão. Além da conversa entre vocês, qual é a estratégia possível para evitar que isso aconteça nos minutos finais das próximas partidas? Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos, principalmente agora na parada da data FIFA. Treinamos bastante bola parada. Sabemos que a gente errou muito nisso. Então, é ter mais atenção, ter mais foco durante todo o jogo para buscar não acontecer mais isso e a gente tá vivo na luta aí. Pergunta de Jailson Baraúna e Marinho Júnior. O Bahia inicia a semana na zona do rebaixamento. Como fazer para mudar esse quadro nos próximos 4 jogos? É viável a permanência na Série A? Com certeza, a gente tem buscado sempre isso. Desde do dia que eu cheguei aqui, não vim para cá para brigar pelo rebaixamento, mas eu sei que o momento é difícil, então a gente tem que ter atenção. A gente sabe que é totalmente possível, depende da gente fazer bons jogos, principalmente começando na sexta-feira. A gente precisa fazer um grande jogo e buscar esse triunfo na casa do Corinthians.
Aí, né, gente, quem quiser assistir na íntegra, canal do Bahia no YouTube, TV Bahia, tá aí, Gilberto bem focado, bem sério, na verdade o elenco tá sério, tá focado, é aquilo, né, isso tem que entrar em campo, mas não é falta de seriedade, tenho visto o Bahia buscando se dedicar às partidas, de vez em quando é um pouco de ansiedade, um pouco de precipitação, e também a questão da qualidade, que acaba pecando ali nos detalhes finais para definir alguns lances. É um Bahia que tem sofrido porque está jogando sob pressão, mas a responsabilidade é do Bahia. Então o Bahia tem que, e eles, enquanto profissionais bem remunerados e com todas as condições, tem que sim se superar e tentar surpreender o Corinthians para a gente buscar aí se escapar e se afastar cada vez mais dessa zona tão perigosa. Por falar nisso, vamos trazer aqui, gente, a situação na tabela, porque tem rodada hoje importantíssima. Na verdade, um jogo hoje importantíssimo. A gente vai acompanhar de perto. Tá aqui, gente, Cruzeiro e Vasco. Partida atrasada, vai acontecer no dia de hoje, e aí, às 19 horas, estaremos acompanhando, porque Vasco e Cruzeiro, ambos têm 40 pontos, estão à frente do Bahia com um jogo a menos, e o Bahia com 38. E é aquele velho debate. Para alguns, Vasco vencer é melhor, que segura o Cruzeiro com os 40. Para outros, o Cruzeiro vencer não é melhor, porque o Vasco fica aqui com os 40. E para uma terceira corrente, um empate de repente é interessante, 41, porque segura o Bahia vencer no Corinthians, acaba se aproximando de ambos. Por outro lado, alguns entendem que os dois chegando a 41, os dois se afastam um pouco mais do Bahia, não seria bom, na verdade seria o ideal que um dos dois perdesse e o Bahia vencendo, ultrapassasse e colocasse um ponto de vantagem. Enfim, o debate continua, evidentemente importante, independente disso, o Bahia fazer a parte dele, mas isso não significa a gente abrir mão de acompanhar de perto esse jogo, que é um jogo bem peculiar, e claro, né, a gente vai ter que acompanhar para torcer para que venha um melhor resultado no contexto, né, para o nosso tricolor de aço. Sobre isso, vou trazer, inclusive, essa análise bem interessante do especialista, do matemático, Plantão do Paulinho, no canal dele, onde ele vai trazer, gente, justamente essa análise em números matemáticos. Qual o placar mais interessante para o Bahia nesse contexto? Vasco, Cruzeiro ou empate? Vamos trazer aqui, gente, em detalhes, ele com simulação, inclusive, de tabela, para depois a gente comentar um pouco mais sobre esses números apresentados por ele. A gente continua aqui, claro, abraçado com a calculadora. Tá aí, ó. Então, vou mostrar aqui, já passei a tabela de classificação atualizada. O que pode acontecer? Se der empate entre Cruzeiro e Vasco, não vai mudar nada. Para quem está dentro do Z4, a projeção vai permanecer em 47 pontos para escapar. Para quem está fora do Z4, vai permanecer em 43. Então, empate entre Cruzeiro e Vasco, os dois sobem um pontinho, o Vasco vai na 15ª posição para 41, Cruzeiro em 16º também com 41, vão abrir 3 de vantagem sobre o Bahia, que é no momento hoje o 17º colocado, ele e Bahia que abre a zona de rebaixamento. Então, se der empate entre Cruzeiro e Vasco, não muda nada, 47 pontos para quem está fora, aliás, para quem está dentro do Z4, 43 a previsão para quem está fora do Z4, certo? Outra situação, o Cruzeiro vence a partida, aí muda, pessoal. Se o Cruzeiro vencer a partida, a exigência vai cair em 1 ponto para quem está dentro do Z4. Vai cair para 46, vai permanecer em 43 para quem está fora e cair para 46 para quem está dentro. Por exemplo, para o Bahia que tem 38, para o Goiás tem 35, para o Curitiba tem 29, a vitória do Cruzeiro sim é boa. É boa para esses 3 times. Porque a exigência que hoje está em 47 vai cair para 46. Por quê? O Cruzeiro vence e vai, ó, já ultrapassa o Inter aqui, vai a 43 pontos, 11 vitórias, certo? Foram 1-0, saldo 3. Muito bem. O Vasco vai estacionar com 40. Estacionando com 40, com esse percentual aqui, vai chegar a 45 pontos ao final do campeonato. Então, Bahia, Goiás e Curitiba fazendo 46, escapariam do rebaixamento. Então, se o Cruzeiro vencer, a exigência que está em 47, para quem está dentro do Z4, cai para 46. Você vai perguntar, tá, Paulinho, mas e se o Vasco da Gama vencer a partida? Vitória do Vasco. Mesmo esquema. Cai para 46 a exigência para quem está dentro do Z4. E permanece em 43 para quem está fora. Então, vitória do Vasco. O Vasco vai para 13ª posição, 43 pontos. Fica lá, ultrapassando o Inter, empatado em pontos com o Fortaleza também, com o Internacional. Lembrando que o Fortaleza joga o jogo atrasado na quinta-feira contra o Botafogo, lá no Castelão, em Fortaleza. Certo? Para efeito de cálculo. Então, se o Vasco vence, pessoal, a turma de baixo aqui, ó, Bahia, Goiás e Curitiba, a exigência que está em 47 cai para 46. Por quê? Aí o Cruzeiro vai ser o 16º, 40 pontos, com o percentual da derrota para o Vasco da Gama, projetaria 45 pontos ao final do campeonato. Então, Bahia, Goiás e Curitiba devem fazer 46 para escapar. Entenderam? Então é o seguinte, ó, confirmando, recapitulando. Vitória do Vasco da Gama ou vitória do Cruzeiro, a exigência que hoje está em 47, para quem está dentro do Z4, cai para 46. Se der empate entre Cruzeiro e Vasco, a projeção fica mantida em 47 pontos. Para quem está dentro, 47, para quem está fora, 43. De uma forma bem didática. De novo, a exigência em momento, para quem está dentro do Z4, Bahia, Goiás, Curitiba, está em 47. Se der empate entre Cruzeiro e Vasco, ela vai permanecer em 47. Se der vitória do Cruzeiro ou vitória do Vasco, ela cai de 47 para 46. A exigência cai um pontinho. Para quem está fora do Z4,
do 16º para cima. Não importa o placar. O resultado de Cruzeiro e Vasco, pode dar Cruzeiro, pode dar empate, pode dar Vasco, vai permanecer a exigência em 43 pontos. Fortaleza e Inter, 43. Santos, 42. Vasco e Cruzeiro, 40. Bahia, 38. Goiás, 35. Curitiba, 29. Nesta quarta-feira, 7 da noite, em BH, Cruzeiro e Vasco. Aí, né, gente? Preocupante de uma forma ou de outra, a verdade é essa. Mas nesses detalhes, nessas contas, é uma conta bem interessante, é bom que se diga. Fica provado aí, pelo menos matematicamente, evidentemente, sem considerar os outros jogos que vão vir. E claro, podem vir surpresas, mas pela conta matemática e pela probabilidade com base no aproveitamento dos clubes, vencendo o Cruzeiro ou vencendo o Vasco, o Bahia chegando aos 46 pontos, a tendência é que matematicamente escape. Ou seja, o Bahia chegando, nesse caso aí, a ter aí mais 8 pontos, chegando aos 46, escaparia. 8 pontos seriam 2 triunfos e 2 empates. Não é fácil. E aí, no caso de Cruzeiro e Vasco empatarem, seriam 47 pontos, 9 pontos, ou seja, 3 triunfos e 1 derrota. A situação, de uma forma ou de outra, é preocupante. Isso, claro, é matemática, é em tese. Isso aí leva em consideração a permanência, a manutenção do aproveitamento dos times, mas isso pode oscilar, até porque Cruzeiro e Vasco tem uma tabela, em tese, pelo menos, mais pesada que a do Bahia. Inclusive, e é bom que se diga, eu até vou trazer a tabela aqui, porque é uma situação interessante para a gente. Eu vou retomar a tabela. Percebam o seguinte, gente, Vasco e Cruzeiro estão com 40 pontos, empatando chega aos 41, e o Vasco fica com 11 vitórias e o Cruzeiro com 10. O que é que significa? Significa que o Bahia vencendo o Corinthians, claro, teria um jogo a mais ainda, mas o Bahia ultrapassa o Vasco, porque ultrapassa em razão do saldo de gols. O Bahia teria vencendo pelo menos menos 7, ultrapassaria, teria 11 vitórias igual ao Vasco, mais menos 7, passaria pelo saldo. E também o Cruzeiro chegando aos 41, ficaria com um triunfo a menos, e o Bahia ultrapassaria o Cruzeiro. Então o Bahia ultrapassa Vasco e Cruzeiro, caso vença a equipe do Corinthians e Vasco e Cruzeiro empatem. É isso, gente. Deixa a opinião de vocês nos comentários, e claro, a gente segue na torcida, secando, enfim, né? E o mais importante, a verdade é uma só: que o Bahia faça um milagre, quebre o tabu de nunca ter vencido por lá e faça a parte dele. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, clica aqui no link, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Aproveite a oferta da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.